E aí, pessoal, aqui na Band ainda, tá coletivas acontecendo, mas eu venho aqui para dar o primeiro recado. Hoje nós vamos fazer live às 8 horas, mas o primeiro recado é para falar do jogo e da composição da vitória da Estrela. A Estrela do Grêmio brilhou hoje em cima de alguns jogadores, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, como eu disse, estou aqui, a gente está indo, mas antes eu quero lembrar você que aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Vamos lá, eu e o Paulete comentamos o jogo e a gente está claramente entendendo algumas situações da partida de hoje. Um jogo de dificuldades, um jogo de problemas, um jogo com algumas nuances, o Inter melhor num primeiro momento, o Grêmio com dificuldade de marcar. A partir do gol do Inter, o Grêmio pressionou um pouco as linhas, conseguiu pressionar o Internacional, jogou o Inter para dentro do seu campo, criou a partir daí oportunidades, criou com o Matheus Henrique uma chance imperdível no final do primeiro tempo. O jogo continuou com dificuldade também. Achei que o treinador do Grêmio demorou muito para mexer no Michael, demorou muito para mexer no Lucas Silva. O Grêmio cedeu espaços, chegou um empate em cima da qualidade dele. Bola aérea, o Diego Souza acabou subindo, cabeceando e fazendo ali o primeiro gol do Grêmio, o gol de empate. O jogo seguiu perigoso, seguiu com dificuldades e a partir de determinado momento o técnico colocou mais jovens. Botou o Darlan, botou também o Fernando Henrique, botou Ricardinho. E aí surge a Estrela e é em cima da Estrela que a gente tem que conversar. Não se despreza jogador que tem estrela. Ricardinho, em determinado momento, e a gente criticou muito aqui, ficou vendo o Churin no banco. Mas hoje, Thiago Nunes entendeu que seria ele a solução. E colocou para jogar Ricardinho. Uma jogada roubada, como foi a roubada de bola? Exatamente em cima do erro de Dourado, da dificuldade física de Vitor Cuesta. O Grêmio apertou e roubou. Dentro da Juventude. Quem roubou? Matheus Henrique. Deu para Darlan. Darlan jogou no fundo para o Léo Pereira. Ele veio para dentro, cruzou. Ricardinho torneou e ganhou o jogo para o Grêmio. Lá no final, quando o jogo se encaminhava para o empate, que não era ruim para nós. Aquele empate, àquela altura, não era nada ruim, porque o Grêmio decidiria em casa. Sai com a vitória do Beira-Rio. Vai para dentro da sua casa para confirmar o título jogando. E em cima de situações curiosas, eu falava no início do jogo que o Grêmio tinha na figura de Rafinha, Jeromel, Michael e Diego Souza uma espinha dorsal experiente, de jogadores acostumados a decidir, de jogadores acostumados a vencer. Enquanto os experientes do Inter, Lomba, Cuesta, Edenilson, Galhardo, não tinham a mesma capacidade. Mas o jogo e as nuances do jogo simplesmente colocam sob risco exatamente essas situações. Um jogo de momentos diferentes, de momentos distintos, mas não um bom jogo do Grêmio. Não foi um bom jogo do Grêmio. A gente tem que ter isso sempre na ponta da nossa visão. Não foi um bom jogo. Foi um jogo em que o Grêmio enfrentou problemas no meio-campo. Foi um jogo em que o Grêmio deu espaços no meio-campo. Mas, e a gente sempre tem que considerar, o trabalho começa a apresentar novidades, o trabalho começa a ter entendimentos, o trabalho claramente impõe ao Grêmio uma nova forma de atuar. E quando a coisa apertou, a gente viu também crescer as individualidades. Alguns jogadores são muito experientes, a gente pode falar deles agora, porque eu quero entrar nas individualidades e na análise do jogo, vista do ponto de vista individual dos jogadores. A gente falou da parte tática, do que a gente entendeu errado na parte de leitura do treinador, da demora em mexer, mas a gente tem que fazer individualmente esse jogo. O Grêmio começou com o Breno. Que nota dá para o Breno? Breno sofre o gol, que não tem nenhuma relação com ele, depois disso ele faz só interferências boas, faz uma grande defesa embaixo com o pé. Breno se constitui, se não é à toa que é um goleiro de seleção. Rafinha, gostei muito do Rafinha, pela experiência, pelo entendimento, muitas vezes também se impondo do ponto de vista de liderança com o árbitro, que é um caso à parte que eu vou falar depois. Pedro Jeromel, um grande jogo do Jeromel. Grande jogo, sem nenhum questionamento, é o grande zagueiro aí dos últimos anos, nem se fala, o Jeromel entrou e jogou muito.
Um primeiro tempo com dificuldade de entender o seu lugar, ele tem muita dificuldade para sair pelo lado esquerdo, errou passes, criou situações. No segundo tempo ele melhora muito, faz inclusive uma jogada fantástica, poderia ter resultado num gol que seria um gol histórico. Diogo Barbosa, quando teve do seu lado o Maurício, não enfrentou nenhum problema, controlou bem. Quando entrou o Caio Vidal, que é um atacante mais de lado, de imposição e de jogo 1 contra 1, ele sentiu. E por ali aconteceram as chances do Inter na segunda etapa. Ele tem muita dificuldade defensiva. Ofensivamente conseguiu contribuir e a gente tem que valorizar. Lucas Silva tentou jogar como um primeiro volante, saindo um pouco do lugar. Não foi mal no primeiro tempo. Na segunda etapa já enfrentou um pouco mais de dificuldade e acabou substituído com uma lesão, mas não dá para se dizer que foi mal. Michael, não gostei do Michael, demorou para entender o seu lugar, é um jogador experiente, é um dos líderes do time, mas não foi bem no jogo, deu lugar ao Darlan, que quando entrou melhorou o Grêmio. O Grêmio foi melhor com a figura do Darlan, gostei muito do Darlan quando entrou, inclusive participando do segundo gol. Matheus Henrique fez um bom jogo, Matheus Henrique, mas perdeu um gol inaceitável. 2 contra 1, se ele joga do lado, o Léo Pereira faz o gol, acabou fazendo a opção por chutar, o Lomba pegou no finalzinho do primeiro tempo, um gol que acabou criando alguma dificuldade para o Grêmio, mas é preciso dizer que o gol da vitória começa numa dividida dele com o Cuesta, ele ganha a bola, ganha a dividida, joga com o Darlan e a jogada sai. Luiz Fernando começou o jogo, acabou sentindo muito cedo a lesão, e esse foi um problema para ele, acabou uma lesão muito, aparentemente até séria. O Moisés chuta ele tá com o pé no chão, ele se lesiona ali e entra Léo Pereira. Léo Pereira fez um jogo dentro das suas condições, brigou, lutou e deu assistência do segundo gol. E se o Matheus Henrique tivesse dado passe para ele, teria feito um dos gols. Então foi bem o Léo Pereira lutando e jogando isso. Diego Souza, o centroavante da liderança. Líder. Cara vitorioso, brigador. O jogo do Grêmio, como eu disse lá no início, não foi bom. Mas essas lideranças mantiveram a chama do Grêmio acesa. E o gol dele é o gol de quem viu isso. O Diego Souza viu, joga aqui em cima desses 2 zagueiros que eu vou ganhar e vou fazer o gol. E o Lucas Silva conseguiu ali acertar o cruzamento e ele entrou e cabeceou e fez o gol da vitória. Ou no caso ali, o gol do empate em cima do seu entendimento. Ali o jogo estava ruim para o Grêmio. O Grêmio perdia o jogo já na metade do segundo tempo. Figuraça o Diego Souza, jogador veterano, mas uma grande liderança. E a gente tem que colocar Ferreira. Achei bem o Ferreira lutando, às vezes tomando a opção da jogada errada, um pouco individualista, mas lutou, brigou. Não dá para falar uma vírgula do Ferreira, pelo contrário. Quem entrou, já falei do Darlan, já falei do Léo Pereira e quero falar também do Fernando Henrique, pela sua entrada, um jovem ainda entrou, lutou, brigou, fez a coisa acontecer. Gostei do Fernando Henrique, fez uma falta num contra-ataque em cima do Praxedes, um jogador que tem entendimento, já é maduro, apesar da idade. E para completar e terminar, no que diz respeito às individualidades dos jogadores, Ricardinho, centroavante com estrela, a gente respeita. E Ricardinho mais uma vez entrou e fez um gol. Ele já tem alguns, e hoje ele ganhou o jogo. É um cruzamento, mas não é fácil de tornear aquela bola, não é fácil de fazer aquele gol. Ele sobe entre os zagueiros, torneia de cabeça, encontra o lado da rede adversária e vence Lomba, e o Grêmio vence o jogo. Respeitem um menino que tem a estrela desse menino. Ele é realmente o jogador. Com relação a Daronco, achei terrível. Não comprometeu, mas tinha que ter dado amarelo, o segundo amarelo pro Dourado não deu, mastigou o jogo, primeiro tempo todo ele truncado, ele deixando os jogadores do Inter no chão depois do primeiro gol. Não gostei do Daronco, acho um ótimo árbitro, mas não gostei do Grenal, apitou para ele, não apitou pro jogo. Árbitro se defendeu todo o tempo. Tem um lance no primeiro tempo de uma bola que fica pererecando dentro da área do Inter, que o Lomba bate no Cuesta, ele dá a falta do Grêmio. Uma falta de ataque típica do perigo de gol, não gostei disso. O campeonato está aberto? Claro que está aberto. O Inter pode chegar na arena e fazer um bom jogo e vencer? Não tem dúvida disso. Já aconteceu historicamente isso. O Grêmio já perdeu jogos depois de sair vencendo. Mas que a vitória coloca para o Grêmio um ingrediente importante numa semana decisiva, não tenho dúvida. Principalmente do jeito que foi.
O jogo que se encaminhou para um resultado difícil para o Grêmio. O Grêmio lutou, brigou, teve força, teve liderança para conseguir vencer. É a vitória dos líderes, é a vitória de um início de trabalho e a vitória, sobretudo, da estrela de alguns jogadores. E a gente tem aqui comemorar. Às 8 horas tem live. Espero vocês lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.